Fala, meus queridos e minhas queridas alunos de saxofone, tudo bem com vocês? Hoje iremos falar sobre um assunto aí muito perguntado na internet, que é como ter um som erudito no saxofone. Hoje eu tenho um prazer aqui, galera, de estar trazendo um grande amigo meu, enfim, um grande saxofonista também. E, enfim, eu queria perguntar já aqui pra você, Bruno, quem é Bruno Camargo, velho? Primeiramente é uma satisfação estar aqui no canal do Pablo, é amigo de longa data. Bom, é sempre muito difícil falar da gente mesmo, mas, bom, Bruno Camargo é um apaixonado pela música. Eu iniciei os meus estudos no saxofone na igreja que eu frequento, aqui em Tatuí mesmo, e logo em seguida tive a oportunidade de entrar no Conservatório de Tatuí. Estudei lá por 7 anos e meio aproximadamente e me formei na classe do professor Marcos Pedroso, que foi uma pessoa muito importante na minha trajetória. Em seguida, eu tive a oportunidade de estudar no Conservatório de Lyon, na classe do Jean-Denis Michat. Inclusive, com o Pablo, a gente também se tornou companheiro lá, né? De classe. Finalmente voltei ao Brasil, trabalhei na Banda Sinfônica do Exército por 1 ano e meio. E em 2020 eu participei de um concurso para fazer o meu mestrado no Conservatório de Versalhes, com a ajuda e a bolsa da Sociedade de Cultura Artística, onde agora, a partir de setembro, eu começo o meu 2º ano do mestrado na classe do professor Nicolas Arsenievitch. Nenhum de nós vai ter a receita, até porque isso é impossível, cada um tem a sua voz e cada um vai ter o seu som. Mas a minha reflexão sempre sobre som, sobre comunicação, porque no final das contas o som é um meio de comunicação, na minha opinião. Então eu tento entender que o som ele não é uma coisa pronta. Então ele existe dependendo do meio onde ele está inserido, assim como um idioma. Não faz sentido nenhum eu aqui no Brasil conversar com o Pablo em japonês ou então com outras pessoas, sendo que o idioma utilizado aqui é o português. Então, musicalmente eu tento sempre entender o meio onde eu estou inserido. Então, como saxofonista erudito, digamos assim, isso pode ser muito variável, porque o que a gente chama de saxofone erudito, desde a criação do instrumento até os dias atuais, o que determina o som não é o rótulo erudito, mas é a música onde o som está inserido. Então, vamos usar um exemplo, se eu for tocar um concerto do Glazunov, eu tenho que entender que Glazunov foi um compositor russo, romântico e tudo mais, e aí então eu entendo qual é o som utilizado nessa época, o porquê dessa forma. Se eu for tocar uma obra do Berio, que já é século XX, não vai ser o mesmo som, não vai ser a mesma articulação. Então, no final das contas, a minha concepção de som erudito, digamos assim, é muito dependente do estilo que eu estou tocando, a formação que eu estou tocando. Então, tudo depende do meio onde eu estou inserido. Então, eu ouvi isso uma vez e guardei comigo, que no final das contas o som ele é um envelope. O que eu entendi que eu peguei dessa analogia, Bruno, é que tipo, o som erudito, na verdade, não é o som material ali que a gente está tocando, e sim uma linguagem que a gente está falando. Não sei, Bruno, se eu estou correto, mas seria isso, né? Então, tipo, uma linguagem, né? Não necessariamente um som erudito. A gente não está falando de um som erudito, a gente está falando, então, de falar uma linguagem erudita, né? Quando a gente fala enfim, de som erudito, né? Sim. Acho que isso é um pouco banalizado até, né, Bruno? Sim. De som erudito. Justamente, eu concordo. Eu acho que, de certa forma, isso até limita a nossa visão enquanto músico, porque no final das contas, primeiro surgiu a música e depois o instrumento musical. E hoje, infelizmente, a gente sente ainda uma inversão dos valores, né? Como se a gente colocasse um instrumento acima da música. E na verdade não, né? A música está acima de tudo e depois surge, ok, um instrumento aqui, outro instrumento ali, uma forma de tocar, uma técnica que se desenvolveu,
mas no final das contas o principal é o resultado musical. Se isso vem através de um saxofone, de uma clarinete, de um oboé, pouco importa. Agora, se o resultado ele for satisfatório musicalmente, depois a gente começa a discutir os outros pontos. Ah, que legal esse instrumento, é o saxofone, é bonito, tem suas características. Ah, que boquilha você usa, talvez. Mas isso, digamos que seja segundo plano. O principal é a música. Eu acho que se o conteúdo musical, a música que a gente está comunicando for interessante, acho que isso vai causar um interesse pelo instrumento, mas num segundo plano. Acho que eu sempre tento pensar dessa forma, que primeiro veio a música e depois o instrumento. No atual momento eu toco, as minhas boquilhas são todas da Selmer, no saxofone soprano eu toco com uma Concept, no saxofone alto eu toco com uma boquilha S90 170, no tenor e barítono, que são instrumentos que eu toco um pouco menos, eu poderia dizer que o meu nível de exigência talvez seja menor, porque são instrumentos secundários para mim. Mas, por exemplo, no saxofone tenor eu toco seja com uma T20 da Van Doren ou com a S90 170 da Selmer também. Barítono é um instrumento que eu toco pouco, saxofone baixo eu toco, mas saxofone baixo até onde vai meu conhecimento, só existe uma boquilha, então eu toco com a que veio no instrumento, que é uma boquilha Selmer 6 estrela. Basicamente isso. Mas assim, hoje a gama de boquilhas e opções do mercado, seja preço ou seja marca, é enorme, né? Por exemplo, a Selmer tem uma gama muito grande de boquilhas, que é uma empresa que talvez eu tenha um pouco mais de contato, que eu sei que eles têm um trabalho direto, seja com os músicos, vamos dizer, de renome internacional, que acho que todos conhecemos, o Vincent David, Claude Langle, enfim, entre muitos outros. Aí tem a Van Doren também, que por muito tempo foi a líder de mercado de boquilhas para saxofone, né? Sim. Então, que tem uma gama gigantesca para todo gosto. Essas são as marcas que eu mais conheço, mas eu acompanho também, tento sempre estar inteirado nas marcas que estão surgindo, que eu acho que faz movimentar o mercado e faz essas grandes marcas também sempre se questionarem sobre a qualidade do material, do padrão e tudo mais. Acho que temos aqui no Brasil a Barclay, né? Temos também a D'Addario, que agora lançou uma boquilha. Agora não, né? Já faz alguns anos, que inclusive o Jean Denis, que foi o nosso professor em Lyon, foi um dos participantes da criação da boquilha. Então são marcas que talvez são menos conhecidas, mas que oferecem um resultado muito bom. Do saxofonista erudito, eu diria que a primeira coisa que não pode ser colocada em segundo plano é indiscutível e que é inclusive a primeira coisa que qualquer outro músico, quando ouve um saxofonista clássico pela primeira vez, ele fala: nossa, como o som é puro. Essa é a primeira coisa. Então não se fala de som no saxofone erudito sem ser um som puro. Às vezes é um pouco até muito exigente, porque se a pessoa tem um pouco de ar, de saliva no som, ela já é colocada de lado porque aquilo não é um som puro. Então o primeiro ponto, na minha opinião, que todo mundo tem que ter uma atenção muito grande é a pureza do som, independentemente do registro. Seja grave, agudo, médio, super agudo, pouco importa. O som tem que ser puro. O contrário disso a gente vê no jazz até, né, Bruno? Sim. Isso no trompete, na flauta, né? Por exemplo, na flauta, se você pegar um jazzista, vai ter muito impureza mesmo, sim, né? Sim. Se você pega uma flauta da música clássica, o som vai ser puro, né? Sim. E no saxofone a gente vê claramente isso. Até porque a música pede isso. Exatamente. Inclusive, eu queria até destacar isso, foi uma fala pensando somente na estética de um saxofonista erudito, que é essa pureza do som. Mais uma vez, eu estou até avançando um pouco na resposta, partindo para um outro assunto, mas algumas obras do repertório moderno, por exemplo, você encontra escrito na partitura, por exemplo, quando a pessoa vai fazer um som,
algumas peças, alguns compositores escrevem com ar junto. Ou seja, o som ele já é tão habitual a não ter impureza nenhuma ou alguma variação que quando o compositor ele quer um pouco de sopro, um pouco de aquele barulho de ar passando além do som, ele escreve. Então a gente subentende que o som erudito já é um som puro, sem nenhuma alteração daquele som natural, que é uma pureza absoluta o tempo todo. A segunda coisa que é muito importante, que também está ligado um pouco à pureza, que é a questão da articulação. Então você tem que articular da mesma forma o resultado final, por exemplo, de um staccato no grave, no agudo, no superagudo, no médio, independentemente da dinâmica, staccato é staccato, não se negocia isso. E talvez seja até mais uma questão musical do que puramente erudita. Então se é um staccato, sempre vai ser staccato. Não é porque, mas no grave é difícil, eu vou fazer um pouco mais tenuto. Não. Exatamente. Então, igualdade da articulação. Legal. E terceiro ponto, na minha opinião, que é muito importante, é a questão da estabilidade. Que talvez a gente poderia até falar que era o primeiro ponto. Mas na verdade eu deixo por último a estabilidade para a gente dar uma atenção maior, que é a mesma situação que a gente encontra nos instrumentistas de corda. Se a pessoa não domina muito bem o arco, fica uma coisa variável, muito dependendo do nosso dia. Hoje eu estou bem, por exemplo, para um violinista, então o arco ok. E o saxofonista a mesma coisa. Hoje eu estou me sentindo bem, meu corpo, então o som tá bom. Não. O som sempre tem que estar muito estável, porque é só depois dessa estabilidade que a gente consegue trabalhar a articulação e a pureza. Sem essa estabilidade fica tudo muito incerto. Então a gente acaba ficando refém do nosso corpo naquele dia, naquele momento. Então a estabilidade do som, que a gente pode dizer a estabilidade do sopro ou da coluna de ar, ela é uma coisa que também, na minha opinião, para o saxofonista erudito é indiscutível. A principal forma de encarar um exercício, independente dele ser o exercício ou, enfim, é a forma como a gente se coloca à disposição daquilo e a atenção que a gente dá a ele. Então, acho que muito mais do que, eu estudo tal método ou eu estudo tal exercício e isso vai resolver a minha vida toda, o mais importante é a gente sempre estudar concentrado com o que está acontecendo internamente. E, além disso, entender qual é o objetivo. Porque muitas das vezes a gente faz inúmeros exercícios, mas não entende qual é a finalidade daquele exercício. Então, eu finalizaria talvez a minha resposta dessa forma, Pablo. Justamente, se você vai fazer um exercício de nota longa, qual que é o objetivo? O objetivo é eu conseguir tocar o mais piano possível, ou tocar por mais tempo possível para ver se a minha resistência está boa, ou então, o meu objetivo é tocar sem variar a afinação. Então, por exemplo, a gente só falou de nota longa, mas na nota longa você pode ter inúmeros objetivos e tentar entender o que acontece internamente. A gente falou de afinação, a gente falou de dinâmica, a gente falou de estabilidade. Então, eu acredito que independentemente do exercício que a pessoa for fazer, ela ter em mente qual é o objetivo dela com aquilo. Eu acho que o primeiro passo na busca para aprender o saxofone clássico, ou o saxofone de um modo geral, é encontrar um professor. Eu acho que é essencial isso. Eu acho que a gente vive um momento onde todo mundo faz tudo, mas no final das contas não faz nada bem. Eu acho que é um pouco da nossa cultura, a gente nasceu nessa geração onde a gente recebe inúmeras informações e no final das contas não sabe utilizar as informações, nem filtrá-las. Então acaba acontecendo isso um pouco com a pedagogia do saxofone clássico, na minha opinião, sabe, Pablo? Então o meu principal conselho é a pessoa
confiança no profissional que tá ajudando-a na educação. E, enfim, eu acho que o principal para mim seria isso. E avançando um pouco, talvez, entender como é a carreira dessa pessoa, a formação dela. E acredito que já essas duas dicas são coisas muito importantes e que talvez revolucionaria a forma de se ensinar o saxofone clássico. Porque, assim, infelizmente, eu entendo que todos nós temos necessidades financeiras e tudo mais, e a gente sempre busca trabalhar e ganhar dinheiro e tudo mais, mas que isso não seja a qualquer custo, porque infelizmente a gente encontra isso, pessoas se utilizando de uma pessoa que é um pouco leiga no assunto e acaba vendendo um material, acaba vendendo um curso, acaba vendendo um trabalho ou oferecendo um serviço que ela infelizmente não é capaz. E acaba gerando um trauma muito grande. Então, procurar um profissional de qualidade, uma pessoa de confiança. A gente tem muito músico bom, acho que vocês estão vendo no canal do Pablo, posso dizer que eu recomendo aí, sim, de olhos fechados, que, enfim, que é uma pessoa que eu conheço, e tem inúmeros outros professores aqui, por exemplo, no estado de São Paulo, enfim, muita gente boa aqui no Brasil, seja nas universidades, conservatórios ou professores particulares, mas sempre tomar o cuidado, né, Pablo? Eu acho que tomar o cuidado onde a gente está colocando o nosso pé, e acho que isso é muito importante. Bruno, tem como entrar em contato contigo, assim, velho, para fazer aula? Bom, vocês conseguem me encontrar no Facebook, Bruno Camargo, no Instagram também, Bruno Camargo Sax. Bruno Camargo. E eu tenho alguns horários eu dou algumas aulas online na medida do possível. Uhum. E, bom, a minha forma é um pouco tentar entender o objetivo do aluno e, enfim, essa flexibilidade da pedagogia, que é um pouco também a forma como encaro a minha vida artística enquanto saxofonista, que é essa questão da adaptação, entender o meio e tudo mais. Vocês também conhecem as minhas redes sociais, enfim, pode mandar mensagem para mim, certo? Lá no meu Instagram. Estamos aqui à disposição de vocês e espero que vocês tenham aprendido em um conceito assim bem rápido como que é possível ter esse som erudito no saxofone. Esse daqui foi o nosso vídeo de como ter um som erudito no saxofone com meu, enfim, amigo Bruno Camargo. Obrigado, Bruno. Obrigado, satisfação.